Olá, queridos, graça e paz em Cristo Jesus. Como é bom nós estarmos aqui mais uma vez, tendo a oportunidade de liberar uma palavra para o seu coração. Eu sei que você já estava aí na expectativa de receber algo do céu. Você está preparado, tua alma está queimando, você está com o teu coração incendiado para ouvir a voz de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito com a gente hoje aqui. A palavra que está no meu coração está no livro de Neemias. Livro de Neemias, o capítulo é o de número 1. Neemias capítulo 1 diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando em Susan, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos e alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e que é cerca de Jerusalém. E disseram-me os restantes que já estaram do cativeiro lá na província, estão em grande miséria, desprezo, o muro de Jerusalém fendido, suas portas queimadas de fogo. E sucedeu que ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Versículo 11. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e fazei-me prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Capítulo 2, versículo 1 de Neemias. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º, do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei vinho, e o dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não estás doente? Não é isso senão tristeza de coração? Então temi muito em grande maneira. Versículo 4. E o rei me disse: que pedes agora? Então orei ao Deus do céu e disse ao rei: se é do agrado do rei, se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envie ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto tempo durará a tua vinda, e quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe um certo tempo. E disse mais ao rei: se ao rei parece bem, dai-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá. Versículo de número 11. E cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. Versículo 12. E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus pôs no coração para fazer. Eu acabei de ler aqui Neemias, capítulo de número 1, alguns versículos também do capítulo de número 2. A Pérsia havia se tornado uma grande potência nessa época, uma grande autoridade. A Babilônia era um dos impérios mais poderosos que existia, e agora Deus resolve levantar a Pérsia com a intenção de derrubar o poder da Babilônia. Faz a junção de 2 impérios para enfrentar a Babilônia. O Império Medo, o Império Persa, se unem e vão contra o Império Babilônico. Através de um homem chamado Ciro, você vê lá em Isaías capítulo de número 45, que Ciro entra na Babilônia e consegue destruir o poder desse grande império, fazendo assim com que os judeus que estavam cativos no cativeiro babilônico fosse levado para Pérsia. Então o contexto do capítulo 1 de Neemias é um contexto onde os judeus estão dentro do cativeiro da Pérsia.
Neemias, ele tem uma função de suma importância. A função dele é uma função de copeiro. O copeiro é alguém de confiança do rei, não era qualquer pessoa que assumia essa função. Por quê? Porque o copeiro, ele era aquele que morreria envenenado caso o rei recebesse uma tentativa de morte, uma tentativa de envenenamento, o que era muito comum acontecer naquela época. Tanto era comum que existia a profissão de copeiro, ou a função de copeiro. Então o copeiro experimentava a bebida, como também a comida, para assim ver se havia algum tipo de envenenamento. E se tivesse, o copeiro morreria no lugar do rei. Não poderia ser qualquer pessoa assumir essa função, mas alguém que o rei confiasse a sua própria vida para participar dessa função tão responsável. Neemias é copeiro. Quando então ele recebe um dos seus irmãos judeus, a Bíblia usa o nome de Anani, que aparece até Neemias, informando o estado de Jerusalém, falando que os judeus estavam em completa miséria, como também os muros estavam destruídos e as suas portas estavam queimadas. Bom, isso é uma característica de um período pós-guerra, né? É uma característica pós-guerra, por quê? Porque uma cidade que passa por um período pós-guerra é uma cidade que passa por um declínio financeiro, um declínio psicológico, espiritual, né? Toda cidade que passa por um período de guerra e sobrevive, ou melhor, nem que sobrevive, permanece após a guerra, é uma cidade que vai viver as consequências de toda a guerra que deixou sobre a cidade. E o que a guerra gera? A guerra gera pobreza, a guerra gera destruição, a guerra gera desgraça para a nação que perde, para a nação que não tem como permanecer naquele conflito, naquele combate. Os judeus estavam em grande miséria por causa de muitas guerras, muitas invasões, cativeiro babilônico, cativeiro persa, teve luta com o Egito, teve luta com tantos povos, né? Durante todo o período dos reis de Israel, você vê tantas lutas acontecendo, que isso vai levando o povo à destruição. E quando chega na Babilônia, nas 3 invasões principais da Babilônia, você vê Jerusalém sendo destruída, né? É destruído o templo, os judeus são levados cativos para a Babilônia, enfim. Então, quando a Pérsia vence a Babilônia, ela leva os judeus cativos para o cativeiro da Pérsia, entre aspas, né? Cativeiro entre aspas. Os judeus estão agora na Pérsia e muitos deles assumiram funções dentro do palácio. Dentre tantas funções, nós estamos vendo Neemias, que é um judeu assumindo uma função de confiança do rei. Ele é copeiro do rei. Quando, estando nessa posição, ele recebe a notícia do seu irmão que os muros de Jerusalém estavam quebrados, a cidade destruída e vivendo uma miséria total. A Bíblia diz que quando Neemias recebe essa notícia, ele se assenta, chora e lamenta por muitos dias. Por que Neemias ele lamenta? Por que ele sofre com essa notícia? Bom, primeiro você entender aqui, entender o estado de espírito de um judeu que é extremamente patriota, vendo a sua pátria amada destruída. Segundo, vendo o seu povo destruído. Terceiro, vendo os muros que cercam a cidade destruída, né? Os muros têm muitos significados, mas dentre tantos significados, o muro representa a segurança da cidade. Uma cidade sem muro é uma cidade que facilmente vai ser invadida, né? Não precisa teologizar para você entender a importância de um muro. Você tem uma casa e certamente você tem um muro. E para que serve aquele muro? Aquele muro serve para cercar a sua casa. Aquele muro serve para proteger a sua casa. Fora tudo isso, tem outros significados que o muro poderia trazer
dentro da teologia, como o muro simbolizava a paz, como o muro também era muito utilizado para o comércio, né? Você sabe que nos muros de Jerusalém ficavam as 12 portas, e cada porta, a porta do peixe, porta da ovelha, cada porta, ela tinha uma importância comercial muito grande. Então o comércio dos judeus era muito intenso nos muros de Jerusalém, ok? Então uma cidade sem muro é uma cidade sem estabilidade financeira, é uma cidade sem paz, é uma cidade propícia a invasões, é uma cidade insegura. Esses são todos os sentimentos que estão passando agora pelo coração de Neemias. Além do fato dele ver o seu povo destruído, do seu povo disperso, e cada povo numa região, e alguns que ainda ficaram em Jerusalém estão sofrendo com esse período pós-guerra. Neemias recebe a notícia, começa a chorar, se lamenta e vai jejuar ao Senhor. No meio desse período, Neemias continua ainda exercendo a sua função de copeiro, porém, certa vez o rei, olhando para Neemias, percebe que há uma tristeza no seu coração. Neemias exercendo a função de copeiro, e o rei percebe que há tristeza no coração dele. Bom, quem estudou um pouco a história da monarquia sabe que um homem não poderia se apresentar diante de um rei com tristeza no seu coração. Por quê? Porque segundo o costume da monarquia na época, a pessoa que aparecesse triste diante do rei poderia receber uma sentença de morte, né? Poderia perder a sua própria vida. Só que Neemias não esconde aquilo que ele sente, de modo que o rei gosta tanto de Neemias que pergunta: o que está acontecendo contigo? Você não está doente. Eu percebo que aquilo que você sente é algo espiritual, é algo no seu coração, é algo na sua alma. Neemias então vai contar para ele o motivo de todo o sofrimento. Ele vai dizer, né, que a cidade estava destruída, ele vai dizer que a cidade estava quebrada e ele tinha o interesse de levantar os muros. Após Neemias ter falado com Deus, ele vai falar com o rei ouve a expressão de Neemias, de modo que pergunta a Neemias: quanto tempo você vai ficar lá? Porque não vai ser para a vida inteira, vai ser por algum tempo. Ele vai então receber esse propósito, essa missão, né? E vai colocar no coração o desejo de levantar os muros. O rei libera Neemias, Neemias pede cartas de liberação para o rei. Por que é importante essas cartas que Neemias pede aqui? Para que ele não saísse da cidade como um fugitivo, para que as pessoas não impedissem o caminhar de Neemias. Neemias passaria por muitos governadores, né? E se ele não tivesse cartas com autorização do rei, ele não conseguiria chegar na cidade de Jerusalém. O rei escreve cartas, dá para Neemias, até que Neemias chega dentro de Jerusalém. Quando Neemias chega dentro de Jerusalém, o versículo 11 diz que, capítulo 2, versículo 11 diz que ele vai ficar por ali 3 dias, não leva muitos homens com ele, leva poucos homens com ele, e chegando ali, ele observa a cidade e não declara para ninguém o que estava no seu coração. Somente depois que ele vai dizer por que ele estava ali, qual era o seu propósito. Ele faz um planejamento e depois executa aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Isso que eu falei para vocês é um pequeno resumo do texto que está inserido no contexto do capítulo de número 1 de Neemias, a partir do verso 1 em diante, e existem algumas aplicações que são pertinentes para essa noite. Você que já ama a palavra do Senhor, compartilha esse vídeo com alguém, manda para um amigo, manda para um colega, manda para todo mundo. Você que está no Instagram assistindo, clica aqui nesse aviãozinho que está aqui embaixo, manda para geral. Tem alguém que precisa ouvir essa palavra. Você que está no YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like e continua compartilhando a palavra de Deus. Bom, algumas aplicações eu quero observar com vocês desse texto do capítulo 1 e do capítulo 2 de Neemias. Primeiro, quando diz o versículo 4 do capítulo 1: e ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei.
Que palavras eram essas? Palavras que Neemias recebeu, que os muros estavam quebrados e o povo estava destruído. O povo estava passando necessidade e que as portas estavam queimadas. Quando ele ouve essas palavras, ele se assenta e chora. Existem palavras que ferem. Existem palavras que machucam. Existem palavras que nos levam para a posição da dor. Neemias ouve as palavras, começa a chorar, se assenta e chora. São palavras que levam ele para um lugar de dor. Palavras que levam ele para um posicionamento de sofrimento. Palavras que levam ele para o lugar da dor. Palavras que você ouviu, palavras que você escutou, que te levaram para o lugar da dor. Quem é que nunca ouviu uma palavra e por causa dessa palavra você perdeu o seu dia? Por causa de uma palavra você entrou no quarto e começou a chorar. Por causa de uma palavra você perdeu o sabor de comer. Por causa de uma palavra você perdeu o desejo de estar. Por causa de uma palavra você sentiu vontade de se mudar de um ambiente e ir para um lugar para o outro. Porque palavras machucam. Palavras ferem. Palavras nos levam para a posição da dor. Palavras possuem o poder de nos ferir. Levanta também, edifica também, acrescenta também, mas também nos fere, também nos machucam. É o que acontece com Neemias. Palavras que ele recebe e que levam ele para o lugar da dor. O texto diz: lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando. Preste atenção aqui. Ele recebeu uma notícia de sofrimento. Ele recebeu uma notícia que machucou o coração dele. Ele recebeu uma notícia de tristeza. E o que ele faz? Está no texto. Lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando. Não tem problema você orar. Não tem problema você chorar. Não tem problema você se lamentar. Não tem problema você sofrer com a má notícia que você recebeu. Mas tem problema quando você não ora em cima do processo que você está vivendo. Porque Neemias não só lamenta o que aconteceu, mas ele jejua e ora. Ele sofre, mas ele ora. Ele não somente chora, mas ele ora. A dor, ela precisa te levar para a oração. O sofrimento, ele precisa te levar para a oração. Aquilo que te machuca precisa te levar para a oração. Não está proibido você sofrer. Não está proibido você chorar. Está proibido você sofrer e não reagir na oração. Está proibido você chorar e não apresentar sua dor em oração. Está proibido você sentir tudo que está sentindo, carregar para sua alma e não gritar tudo isso em clamor. Você pode chorar, mas tem que orar. Você pode sofrer, mas tem que clamar. Você até pode sentir a dor da má notícia que chegou, uma notícia de luto, uma notícia de perda, uma notícia de derrota, uma notícia de crise, uma notícia de porta fechada, uma notícia de alguém que você amava tanto que se perdeu. Você pode sofrer. O que não pode acontecer é você deixar de orar. O luto não pode tirar o propósito da oração na sua vida. Eu não oro só quando tudo está bem, eu oro em todos os momentos, sejam momentos bons ou momentos ruins. Porém, se você está passando pela dor, a dor precisa te levar para o lugar da oração. A dor precisa te envolver no propósito da oração. A dor precisa te envolver no lugar do clamor. Precisa te colocar no quarto da oração. Precisa te colocar em jejum. Precisa te colocar em propósito. Eu sei que está doendo. Você não pode deixar somente doer. Você tem que fazer com que essa dor te leve para a oração. Essa dor precisa melhorar a sua vida espiritual. Esse processo precisa fazer você clamar. Ele não só lamenta, ele não só chora, ele não só sente, ele jejua e ora. Eu sei que está doendo. Eu sei que tem hora que está vontade de gritar. Mas a pergunta é, por que você não está orando?
Por que você não está jejuando? Por que não tem oração nesse processo? Por que você não está clamando? Só lamenta, só reclama, só questiona, só sente, só sofre. Ora também. Apresenta todo o seu processo em oração. Aí o texto diz que quando ele recebe essa notícia, ele era copeiro do rei. Olha isso. Ele era copeiro do rei. Olha o lugar que Neemias está. Numa função muito próxima do rei. E ele só vai sair para edificar os muros porque ele vai ter um diálogo com o rei, que tem muito poder e autoridade na monarquia. Mas a função que Neemias está naquele momento, naquele tempo, naquela hora, naquele período, foi fundamental para que ele tivesse acesso ao rei e saísse para construir os muros. Se Neemias não tivesse naquele tempo, naquela hora, naquele momento, naquela circunstância, ele não ergueria os muros de Jerusalém. Ele só conseguiu reerguer os muros de Jerusalém porque ele estava no tempo certo, na hora certa, no local certo, para que o propósito de Deus se cumprisse sobre a vida dele. Você entende? Que tem lugares que Deus te coloca por causa de um propósito. Tem lugares que Deus te leva por causa de um propósito. Existem lugares que você está, ambientes que você está pisando, lugares que Deus te levantou que você ainda não entendeu o motivo do porquê. Mas em breve um propósito vai se desenrolar nessa situação. Talvez você está assumindo uma função que não é a função que Deus tem para você. Deus tem outra coisa para você. Mas você precisa ficar ali. Porque Deus tem um propósito naquele lugar. Deus tem outras coisas para você. Deus quer te levar para um lugar mais distante. Deus quer te levar para outro caminho. Mas por enquanto, Ele tem um propósito no palácio. Que tem algo que vai acontecer dentro do palácio que você precisa estar lá para viver o propósito. Existem funções, existem lugares, existem portas, existem amizades, relacionamentos, ambientes que o próprio Deus nos transiciona para nos levar até o seu propósito. Neemias não está ali como copeiro em vão. Neemias não está ali como copeiro do nada. Neemias não está ali por acaso e Deus escolheu alguém por acaso. Não. Deus já veio desenhando toda a história. Deus já vem escrevendo tudo para que esse propósito se cumprisse. Entende isso? Então você está no lugar certo, você está na hora certa, você está no ambiente certo que Deus quer que você esteja para que você chegue até o propósito que Ele tem para você. Existem lugares, ambientes que o Senhor nos leva por causa de um propósito. E às vezes Ele está transicionando a sua vida para que esse propósito se cumpra. É o próprio Deus te movimentando, te tira daqui, te leva para lá, fecha uma porta, abre outra. Você não queria fazer isso, você queria realizar outra função. Teu desejo era fazer outra coisa, mas calma, Deus tem um propósito ali. Alguma coisa vai acontecer. Alguém vai aparecer na sua vida. Há um propósito, há uma comunicação com alguém, há uma mensagem que precisa ser entregue para alguém. Existe uma ponte que Deus quer fazer no lugar que você está. Existe um caminho que Deus quer fazer no lugar que você está. E você precisa estar lá para você viver o propósito que o próprio Deus tem preparado para a sua vida. Então muitas das vezes você vai assumir funções que você não quer. Você vai estar em lugares que você não quer. Você vai realizar coisas que você não quer. Mas o Senhor te leva para que o propósito se cumpra. Olha que fantástico, porque eu nunca vi alguém pregando sobre essas coisas. Mas isso aqui é sensacional. Ele tem a função de copeiro do rei. E o texto diz que ele, sendo copeiro, ele vai tomar vinho e vai dar ao rei. Porém, nunca antes ele estivera triste diante do rei. Então o texto está dando um detalhe aqui para nós, que na função dele como copeiro, ele nunca ficou triste diante do rei. Essa é a primeira vez.
É a primeira vez que Neemias aparece triste diante do rei. Só que mesmo estando triste diante do rei, está no texto, Neemias continua exercendo a sua função. Ele vai tomar o vinho e depois vai dar ao rei. Que a função dele é essa, é copeiro. É ver se a bebida estava envenenada. Mesmo triste, ele continua fazendo. Mesmo triste, ele continua exercendo. Mesmo triste, ele continua fazendo a sua função. Por quê? Porque a tristeza não pode atrapalhar o propósito. A tristeza não pode atrapalhar a função que Deus te colocou. Você não pode deixar com que as suas emoções te impeçam de viver o propósito. É por isso que eu sempre digo que a gente não deve reagir às nossas emoções. A gente não deve viver por causa das emoções. A gente não tem que depender das emoções. Se eu dependesse das minhas emoções para fazer o que Deus quer que eu faça, eu não faria. Porque não é todas as vezes que eu tenho vontade de orar, não é todas as vezes que eu tenho vontade de ler a Bíblia, não é todas as vezes que eu tenho vontade de viver a palavra. Pelo contrário, a tendência das minhas emoções é sempre me distanciar do propósito. Porque as emoções que eu tenho estão ligadas também à minha carne, às minhas vontades, aos meus desejos. Eu preciso compreender isso aqui, que eu não tenho que caminhar pela emoção, eu tenho que caminhar pelo propósito. Neemias está triste, mas ele continua sendo copeiro. Ele está triste, mas continua fazendo o que Deus chamou ele para fazer. Porque não é porque você está triste que você vai deixar de pregar. Não é porque você está triste que você vai deixar de cantar. Não é porque você está triste que você vai deixar de tocar. Não é porque você está triste que você vai deixar de trabalhar, de fazer o que Deus te chamou para fazer. Então, a tristeza não pode atrapalhar o propósito. As emoções não podem impedir o propósito. O propósito tem que ser maior do que a sua dor. O propósito tem que ser maior do que aquilo que te feriu. O propósito tem que ser maior do que o sofrimento. Sabe? O propósito tem que ser maior do que aquilo que te machucou. O propósito de permanecer, de continuar fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Ele está triste, mas ele continua exercendo a função de copeiro, de modo que o rei vai olhar para ele. O rei olha para ele e diz: por que tu está triste? O rei olha para ele e pergunta: por que estás triste o teu rosto? O rei só vai lá na frente liberar Neemias para sair, para reconstruir os muros de Jerusalém, porque o rei vai perceber que Neemias estava triste. E é por causa dessa tristeza que o rei começa uma comunicação com Neemias. Então, se Neemias não fica triste, o rei não percebe. Se o rei não percebe, não conversava com Neemias. Se não tivesse a conversa, Neemias não receberia cartas de liberação. Se Neemias não tivesse carta, ele não iria para Jerusalém. Se ele não fosse para Jerusalém, os muros não seriam reconstruídos. Pastor, o que você está querendo dizer que até agora eu não estou entendendo? Eu estou dizendo que foi necessário Neemias ficar triste. Porque se ele não fica triste, o rei não percebe que ele precisava sair daquele lugar para ir para Jerusalém. Você precisa entender isso. Que Deus usa a tristeza para te levar para o propósito. Eu vou repetir essa frase. Deus usa o sofrimento para te levar para o propósito. Olha como é que Deus faz coisas poderosas. Deus usa a nossa dor para nos levar ao propósito. Deus não perde caminho, Deus não perde conversa. Deus usa o sofrimento, Deus usa a mágoa, Deus usa a tristeza, Deus usa o processo, Deus usa as crises, Deus usa as dificuldades, Deus usa as lutas, Deus usa a tristeza que eu sinto para me levar até o seu propósito. O rei percebe a tristeza e decide levar Neemias até o seu propósito. Tem feridas que é o próprio Deus que está criando para me levar ao seu destino. Feridas que me levam ao destino. Por causa da perda, cheguei no destino. Por causa da dor, cheguei no destino. Por causa da crise, cheguei no destino.
porque as lutas me machucaram tanto, foram tão intensas que me tiraram da zona de conforto, e me transicionaram para um propósito. Então o que Deus faz? Ele usa a tristeza de Neemias para que o rei perceba e libere Neemias. Às vezes Deus vai fazer isso. Ele vai machucar para que um propósito se cumpra. Ele vai permitir a má notícia chegar, a tristeza aparecer para que um propósito se cumpra. Os olhos de Deus não estão no agora, os olhos de Deus estão lá na frente. Deus sabe aquilo que você está passando hoje, para onde isso vai te levar, o caminho que isso vai te levar. E Ele tem propósito nisso. Você precisa crer, você precisa confiar, você precisa entender. Você precisa ter essa expectativa em Deus e compreender que Ele está no controle de todas as coisas, e até mesmo aquilo que foge do teu controle, que te machuca, que te fere, vai te levar até o seu destino, até o propósito que Deus tem preparado para você. Aí tem algo interessante que faz parte da vida de Neemias. O texto diz, então orei ao Deus do céu e disse ao rei. É interessante essa expressão, né? Então orei ao Deus do céu e disse ao rei. Está na Bíblia. Então orei ao Deus do céu e disse ao rei. Por isso que a gente tem que prestar atenção nos detalhes. Neemias não fala com o rei para depois conversar com Deus. Neemias ora ao Deus do céu para depois falar com o rei. Porque antes de você falar com o rei, você tem que conversar com Deus. Antes de você falar com os homens, você tem que conversar com Deus. Antes de você procurar teu chefe, teu patrão, teu líder, você tem que falar com Deus. A primeira pessoa que você tem que procurar nessa vida é o Espírito Santo. Conversa com Ele. Ele tem que ser o primeiro a saber da sua boca. Ele já sabe de tudo, mas Ele tem que saber por você. Antes de você falar com os outros o que você vai fazer, o que você está decidido a fazer, converse com Deus. Antes de você contar para todo mundo o que você quer fazer, teus planos, conversa com Deus. Não fale com o rei para depois falar com Deus. Fale com Deus para depois falar com o rei. Fale com Deus para depois procurar teu chefe. Fale com Deus para depois procurar teu pastor. Fale com Deus para depois procurar teu líder. Fale com Deus para depois procurar alguém importante na sua vida. Não sei, mas fala com Deus primeiro. Deus tem que ser a primeira pessoa que você vai conversar. Deus tem que ser a primeira pessoa que você vai requisitar. Antes de qualquer direção, antes de qualquer decisão, você precisa falar com Deus. Deus tem que ser o primeiro a te ouvir. Deus tem que ser o primeiro a saber. Deus tem que ser o primeiro a te escutar. Pare de procurar os homens primeiro. Procure Deus. Vá primeiro no Senhor. Vá em Deus primeiro. Depois você procura os homens. Primeiro Deus, depois os homens. Primeiro Deus, depois os reis. Primeiro Deus, depois as coisas da terra. Primeiro o céu, depois a terra. E conversei com Deus. Então orei a Deus do céu e disse ao rei. Ele conversa com Deus para depois conversar com o rei. Aí o texto diz que ele vai expressar o que estava sentindo, a tristeza no coração de ver os muros quebrados, destruídos, e o rei decide aprovar a decisão de Neemias para que ele saísse dali e fosse reconstruir os muros de Jerusalém. E é interessante que eu gosto das palavras que o rei usa. Eu vou ler o versículo 6 do capítulo 2, a parte C. Quanto durará a tua vinda? E quando voltarás? E aprove o rei enviar-me apontando-lhe a um certo tempo. Eu gostei das palavras do rei, porque as palavras do rei é dizendo o seguinte: Neemias, eu te libero, mas é só por um tempo, tá? Eu te libero, mas é por um certo tempo. Então o rei estava dizendo o seguinte: você não vai ficar para sempre lá. Você não vai morar lá. É só um tempo. Tem um ciclo que se inicia e tem um ciclo que se fecha.
é somente por um tempo. Tem lugares que Deus te leva por um certo tempo. Tem lugares que Deus te coloca e não é para criar raiz. Tem lugares que Deus te leva por um certo tempo. Tem lugares que o próprio Deus te coloca por um certo tempo. Às vezes é o próprio Senhor que decidiu te levar, mas é por um certo tempo. Então você fica tranquilo e não se desespera e nem deixa a ansiedade dominar o teu coração, porque tem ciclos que começam, mas também tem ciclos que fecham. Tem início e tem fim. Você vai, mas volta. Você vai, mas não vai ficar. Você vai, mas não vai construir raízes. É por um certo tempo. Tem lugares que é o próprio Deus que te leva e você vai, mas você não vai permanecer lá. Você não vai criar raízes lá. Deus não te chamou para você ter ministério de árvore. Você não foi chamado para ficar parado, para ter raízes no... Não, Deus te chamou por um certo tempo. Transiciona, fica aqui por um propósito, o propósito se cumpre e vai para outro lugar. Por um certo tempo. Neemias, eu te libero, mas eu te libero por um certo tempo. Ou seja, você não vai ficar lá para sempre. Tem um início e tem fim, tem um ciclo aí. Um ciclo que começa, mas um ciclo também que termina. É um certo tempo. Existem lugares que você está, empresas que você vai, portas de emprego, igreja, ministério, funções que você está assumindo, que você não vai ficar a vida inteira fazendo. Você só está fazendo para cumprir um propósito. É por um certo tempo e você precisa ter isso na sua cabeça. Você não vai morar a vida inteira na mesma casa, você não vai ficar a vida inteira na mesma igreja, você não vai ficar a vida inteira com o mesmo amigo, você não vai ficar a vida inteira com o mesmo colega, você não vai ficar na vida... Não, é um certo tempo, um ciclo que abre, um ciclo que fecha. E você entender que Deus tem um propósito para que tudo isso aconteça. Porque existem lugares e ambientes que o próprio Deus nos leva por um certo tempo. O rei libera Neemias, só que Neemias decide fazer uma petição ousada e importante. E eu gosto da maneira como Neemias tem submissão no seu coração. Neemias diz: me dê cartas para os governadores. Neemias pede cartas. Pastor, qual a importância de Neemias pedir cartas para o rei? É simples. Se Neemias não tem cartas liberadas pelo rei, ele seria pego como fugitivo nas fronteiras. Os governadores não deixariam Neemias passar. Então a carta de liberação era a comprovação que Neemias estava fazendo algo de maneira legal. Neemias não está andando de maneira ilegal, Neemias não está andando de maneira imoral, Neemias não está tomando uma atitude errada. Ele está caminhando de forma legal, ele tem amparo do rei, ele tem a legalidade do rei, ele tem a decisão do rei, ele está fazendo de forma legal. Deus dá a direção para Neemias, mas Neemias não toma direção debaixo de rebelião. Neemias não sai da Pérsia debaixo de rebelião. Neemias não sai da Pérsia como rebelde. Neemias não sai da Pérsia brigando com o rei. Neemias não sai da Pérsia sem autorização do rei. Neemias não sai da Pérsia em contenda dentro do palácio. Guarda isso que eu vou dizer para você. Deus nunca vai te dar uma direção desrespeitando os seus líderes. Eu vou repetir essa frase. Deus nunca vai te dar uma direção desrespeitando os seus líderes. Nunca, nunca, nunca. Deus não vai quebrar princípios. Deus não quebra princípios. Deus nunca vai te dar uma direção para que você se rebele contra o teu pastor. Deus nunca vai te dar uma direção para que você se rebele contra aqueles que estão acima de você. Porque Deus respeita hierarquia. Deus não só respeita hierarquia, Deus ensina sobre princípios.
A todo tempo na Bíblia, Deus ensina sobre hierarquia. Jesus, que era Jesus, era o próprio Deus. Ele não tinha necessidade de chamar Deus de Pai. Ele não tinha necessidade de corrigir um discípulo e dizer: só tem um que é bom, o que é bom é o Senhor, é o Deus, eu não sou bom. Entende? Por que Jesus fala isso? Princípio de autoridade, hierarquia. Ele é o Pai, eu sou o Filho. Estou na posição de filho agora, me manifestando como filho. Nós cremos que os três são um só. Nós cremos na Trindade. Mas a todo tempo a gente vê um Cristo que se submete ao Pai. Um Cristo que se submete à vontade do Pai. O que ele falou na cruz? Seja feita a sua vontade, não a minha. Que seja feita a sua vontade, Pai. Como é que Jesus nos ensinou a orar? Seja feita a vontade do Pai, assim na terra como no céu. Quando Jesus decidiu, falar com o Pai no Getsemane, tomando aquele cálice amargo e falando das dores, tal, minha alma está angustiada até a morte, todavia seja feita a sua vontade. Sua vontade. É submissão, entende? Deus não vai te dar direção debaixo de rebeldia. Deus não vai te dar direção passando por cima de princípios. Deus não vai te dar uma direção para que você se rebele contra a tua igreja, contra o teu pastor, para criar confusão, contenda. Deus não está nisso, porque Deus não atua em rebelião. A Bíblia diz que rebelião para Deus é como um pecado de feitiçaria. Entende isso ou não? Então, quando Deus te der a direção para ir para algum lugar, você vai sair em paz. Você vai sair debaixo de um fluir. Você vai sair debaixo de bênção. Você não vai sair se rebelando, falando mal, criticando, debaixo de contenda, confusão. Ah, porque eu sou desse, ninguém me manda, eu faço do jeito que eu quero. Tu não conhece Bíblia, nunca leu o Evangelho, nem conhece Jesus. Você não conhece Jesus. Só tem a Bíblia debaixo do braço, mas nunca leu ela. Que nem o teu Jesus desrespeitou a autoridade. Nem o teu Jesus foi contra princípios. Então, olha o que Neemias está mostrando para a gente. A importância de ter cartas. Eu vou sair, rei. Mas eu quero aqui, eu quero a legalidade. Eu quero a autorização. Para que todos vejam que eu não sou um fugitivo. Para que todos vejam que eu não estou saindo daqui se rebelando contra o rei. Não. Eu estou debaixo da sua autorização. Eu faço as coisas debaixo da sua autorização. Debaixo de uma legalidade. Neemias pega as cartas, vai para Jerusalém. Quando ele chega na cidade de Jerusalém, aí aqui tem umas pérolas tremendas, no capítulo 2, versículo 11 e 12. E cheguei a Jerusalém, e estive ali 3 dias. Presta atenção nisso aqui. E poucos homens foram comigo e não declarei a ninguém o que colocou no meu coração. Preste atenção. Ele vai chegar na cidade, vai ficar 3 dias rodeando a cidade, não vai dizer para ninguém o que ele está fazendo ali. Ele vai com poucos homens. Neemias nos ensina muitas coisas, de tantas coisas que Neemias nos ensina, ele nos ensina a ter planejamento. Primeiro ele se planeja para depois executar. Você não vai fazer as coisas de Deus de qualquer maneira, chegar de qualquer maneira. Planejamento, organização, ordem e decência. Entende? Existem pessoas que têm um conhecimento tão raso sobre Deus que acham que Deus recebe qualquer coisa. Deus não recebe qualquer coisa. Deus rejeita culto. Deus rejeita oferta. Deus rejeita louvor. Deus rejeita adoração. Você quer prova bíblica? Eu vou te dar alguns textos. Primeiro, o Senhor está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Se Ele está à procura, é porque não é todo mundo que o adora em espírito e em verdade. Segundo, a Bíblia fala em Gênesis que o Senhor rejeitou a oferta de Caim. Era oferta. Ele estava entregando, oferecendo para Deus, mas Deus rejeitou. O que era oferta? Era culto. Deus rejeitou o culto de Caim, Deus rejeitou a oferta de Caim, Deus rejeitou o louvor de Caim.
Porque Deus rejeita. Então a gente precisa aprender isso aqui, que Deus não recebe nada de qualquer maneira. Essa frase é um termo que a gente usa na igreja, mas é real. Deus não recebe nada de qualquer maneira, de qualquer forma. Tem que ter excelência. Tem que ter planejamento. Neemias não chega executando o plano na cidade. Ele planeja, ele roda a cidade, 3 dias de silêncio, não conta nada para ninguém. Faz um projeto, depois que ele vai executar o plano. Sabe? Então esse negócio que você vai receber oportunidade para a igreja, vai cantar, não se prepara, não ensaia, vai pregar, não ora, não estuda, não lê. Ah, é para o Senhor. Então se é para o Senhor, recebe aí que é de coração. Deus não recebe não, querido. Que se tivesse coração na sua entrega, você estava antes se preparando há muito tempo. Se tivesse coração, você estava se preparando há muito tempo. Tinha um planejamento por trás disso. Por que você não se planejou? Porque você colocou outras coisas como prioridade na sua vida e não Deus. Porque no dia que Deus for a sua prioridade, você vai se planejar. Você vai fazer as coisas com excelência. Segundo, ele vai por 3 dias passar na cidade, observar os problemas da cidade. E o texto diz: eu e poucos homens comigo. Se vocês estivessem aqui agora, eu ia mandar vocês repetirem isso. Eu e poucos homens comigo. Está no texto aqui, ó. Neemias dizendo: eu e poucos homens comigo. Ele está dizendo: eu cheguei na cidade, só que fui eu e poucos homens. Eu não levei muita gente comigo. Foram poucos homens. Nem todo mundo vai fazer parte do propósito. São poucos homens. Então para de querer abraçar o mundo inteiro, porque não é todo mundo que vai estar dentro do projeto. São poucos homens. Às vezes é 1, às vezes é 2, às vezes é 3. Poucos homens. Você vai estar cercado de uma multidão, mas quem vai com você são poucos. Você vai conhecer muita gente, conhecer todo mundo e tal, mas quem vai com você são poucos. Nem todo mundo vai com você para o mesmo propósito. É por isso que no meio do caminho amizades vão te deixar, no meio do caminho pessoas vão te abandonar, no meio do caminho algumas pessoas vão se afastar de você, no meio do caminho você vai ficar sozinha, no meio do caminho serão poucos homens. Tá pegando isso aqui ou não? Poucos homens que vão fazer parte do projeto. Poucos que vão estar dentro do propósito. Às vezes é 1 e às vezes é 2. E você precisa ter essa maturidade de não querer envolver pessoas que não estão dentro do propósito, que não estão dentro do projeto. São poucos homens. Cheguei na cidade com poucos homens. Estive ali 3 dias e não declarei a ninguém o que meu Deus pôs no meu coração. E aqui eu fecho a mensagem. Vamos aprender com Neemias. Parar de ficar contando para os outros planos. Parar de ficar contando para todo mundo o que você vai fazer. Parar de ficar contando para todo mundo os projetos. Vamos aprender com Neemias? Vamos? E não declarei para ninguém o que Deus propôs no meu coração. Silêncio. Há uma frase que falam aí no mundo, uma frase secular, que dizem que ninguém estraga aquilo que não se sabe. Fica quieto. Deixa acontecer primeiro. Não sai por aí tocando trombeta dizendo: eu vou chegar, eu vou fazer e vai dar. Não, não conta não. Fique em silêncio. Aprende com Neemias. E não contei para ninguém o que Deus colocou no meu coração. Tem coisa que você não conta nem para filho, nem para esposa, nem para marido, nem para pai, nem para mãe. Tem coisas que só fica entre você e Deus, cara. Tem coisas que você não conta para melhor amigo, não conta para colega, não conta para ninguém. Tem coisas que tem que ficar entre você e Deus. Existem projetos que estão dando errado na sua vida porque você conta para os outros o que não deveria.
Existem propósitos que ainda não se cumpriram porque você está envolvendo gente que não está no propósito. Existem problemas que você está vivendo porque justamente você está contando para os outros aquilo que não deveria. Nem aconteceu e você já está contando. Deus colocou no teu coração, mas não mandou você compartilhar. Está dentro de você, mas não, Ele mandou você compartilhar. É segredo entre você e Deus. É mistério entre você e Deus. É revelação de Deus para você. É algo íntimo que Deus te entregou. É uma missão de Deus para você. É um destino que Deus colocou na sua mão. E você não tem que ficar passando para os outros aquilo que Deus entregou para você. Pega essa palavra. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa. Te aguardo aqui amanhã às 11 horas da noite. Fica na paz. Um abraço.